Muito se tem falado entre o conflito entre o governo federal e o Congresso, mais especificamente entre as pessoas do Lula e o presidente da Câmara, Arthur Lira. Porém, o que muitos não têm percebido é que essa crise foi gerada especialmente por muitos erros do governo Lula que, por ironia do destino, se parecem muito com os mesmos erros do governo Bolsonaro nos seus primeiros meses em relação ao tratamento com o Congresso. E para que essa crise seja superada para o bem do país, o Lula tem que perceber isso e mudar completamente seu tratamento ao Congresso. Se interessou? Então fique por aqui. Eu sou o biólogo Gustavo Lustosa e você está no Biologia Política, canal de divulgação científica, mas também da análise política. Então se inscreva no canal, compartilhe com os amigos. Agora você já fez isso, então vem comigo. Bom, lá Homo Sapiens, mais um vídeo aqui no canal. E hoje vamos fazer aqui uma análise política. Quase tudo que está acontecendo hoje, eu já tinha cantado a bola há meses, quando saiu os primeiros ministros do Lula. Quando ele anunciou qual seria o núcleo duro do governo, eu já falei, isso está errado, isso vai fazer um governo frágil e o Lula vai ter dificuldade de governar. E só para deixar bem claro isso aqui não é uma torcida, tá? A única torcida que eu tenho aqui, né, é o bem do país. Então se o Lula não conseguir governar, tá, principalmente em relação a reformas econômicas, etc., o país vai afundar. Tá? A gente está tendo até bons resultados econômicos, por uma questão de aumento das commodities e tal, que ok, né? Fazer o que é melhor que isso que nada, mas o Brasil precisa de muito mais do que isso, tá? Até mais porque nós estamos numa crise mundial, tá? A guerra da Ucrânia é uma crise terrível, tá? Existe a chance, por exemplo, de até o ano que vem ou daqui 2 anos, alguma coisa parecida acontecer com Taiwan, sem falar das mudanças sociais, econômicas e tecnológicas, como por exemplo as inteligências artificiais, fora os atrasos na educação, enfim, vários problemas que o Brasil já tem há séculos e séculos e que agora estão cobrando a conta de novo. Vamos recapitular, né, o que está acontecendo. Tá? O governo Lula, nesses 6 meses praticamente de governo, tem acumulado muitas derrotas, a ponto, por exemplo, que chegou perto de não conseguir aprovar simplesmente a estrutura dos seus ministérios. Nem o governo Bolsonaro sofreu tanto assim. Tá? Claro, existe uma diferença muito grande entre o governo que o Bolsonaro herdou, né, o Congresso, por exemplo, que o Bolsonaro herdou, referente à sua própria ideologia e agenda, e a do Lula. Tá? Isso é só deixar bem claro. Porém, ironicamente, os dois tiveram o mesmo tratamento, tiveram a mesma reação, a mesma relação com o Congresso, e no começo tiveram os mesmos problemas, mas como eu falei, nem o Bolsonaro teve problemas tão grandes assim. Tá? Estamos há 6 meses e o governo não apresentou nenhum grande projeto de economia, de educação, de saúde, nada. Ok? E como eu falei, estou falando só de Congresso. Houve sim algumas coisas positivas, principalmente na agenda internacional estava indo bem, até a visita com Maduro, e aí, enfim, e algumas falas dele sobre a Ucrânia. Mas enfim, isso aí para outro vídeo, para outro momento, não vou entrar aqui nesse vídeo agora. Tá? Mas, basicamente, qual que é a semelhança entre os dois, né, entre erros? Tá? É que tanto Lula quanto Bolsonaro, e que inclusive foi o mesmo erro do Collor, e por isso ele caiu, foi que ambos entendem que porque eles foram eleitos pela, entre aspas, maioria da população, pelo povo, o Congresso tem a obrigação de aceitar a sua agenda, o seu projeto. Tá? Então, quando o Congresso não aceita a agenda, os projetos do governo, o Congresso estaria traindo o povo, estaria fazendo algo ilegal, seria algo imoral, e, portanto, não é o Congresso não é o governo que tem que negociar, que tem que conversar. É o Congresso que tem que aceitar e acabou. Tá? E, curiosamente, a militância de ambos os governos falaram exatamente isso. Okay? Inclusive já está as mesmas falas. Olha, o Lira o Congresso quer transformar o presidente numa rainha da Elizabeth, quer tirar o poder do presidente e tal. Tá? E qual que é o problema dessa visão? Tá? Primeiro eu vou tratar do ponto de vista teórico, ideal, e depois falar do ponto de vista real. Okay? Porque eu sei também, tem muitas discordâncias de Congresso. Então eu entendo essa tendência de ficar do lado do governo, porém a gente tem que ser coerentes. Okay? Então vamos lá. No mundo ideal, como é que funciona o presidencialismo? O presidente ele representa a maioria relativa do país e é escolhido para você ter uma direção muito clara de como o país vai funcionar. Por que maioria relativa? Porque na vida real,
quase nunca um presidente eleito pela maioria absoluta. Porque em todo o país você tem os votos nulos, brancos e abstenções. Tem pessoas que não votam em ninguém. Sem falar das pessoas que votam por obrigação, ou votam em qualquer um, ou votam que eles acham que não é o menos pior, mas não é que quem lá concorda de verdade. Não, nem vou contar isso, vou contar só a abstenção e nulo branco, tá? No Brasil, esse número sempre dá em torno de 30%. Eu até fico puto quando a mídia trata esses números absolutos, e aí você vai ler, aumentou 1%, às vezes até diminuiu, você fica, mas por que você está falando se isso sempre acontece? Mas, enfim, é outro debate também. Então, dos eleitores, só 70% votam no candidato a presidente. Então, quem é eleito com 51%, 52% dos votos válidos, como foi o caso do Lula, foi eleito por 36%, 37% dos eleitores. Não é a maioria absoluta, nem perto. Então, não é o povo, né, que elegeu o Lula, que elegeu o Bolsonaro, ou que elegeu qualquer presidente da nossa história, basicamente. Tá? Tirando a República Velha, que era tudo falso, aquelas eleições você tinha 99% de votos. Mas aí, como falei, era fraude mesmo. Tá? Então, não é o povo que elege, a maioria que elege, a maioria relativa. Já o Congresso é diferente. O Congresso ele representa, sim, a maioria, se não quase todo o povo. Porque, em tese, era para que cada grupo legítimo e significativo da sociedade tivesse uma representação mínima no Congresso, para que todo tipo de voz, de experiência, de demanda, seja ouvida. Não que seja atendida, mas ouvida pelo governo. Então, no mundo ideal, republicano, como é que deveria ser o tratamento do presidente com o Congresso? Ele sentaria com as lideranças partidárias, e, pelo menos com o suficiente para formar a maioria, e aí encontraria um meio termo entre as agendas desses políticos, desses deputados, e o governo. Então, por exemplo, você chega num partido, sei lá, o PDT, você tem uma agenda da educação? Tenho. O que você quer fazer? Quero isso, 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 isso. Beleza, dá para fazer isso, dá, isso não dá, isso não dá, isso não dá. Topa. Então tá o Ministério da Educação. E eu sei que isso muita gente não gosta, tá? Mas que tem uma tara aqui no Brasil, né, de não, o ministro tem que ser técnico, só que isso não faz sentido, tá? O cargo de ministro é um cargo político e técnico. Mais político do que técnico, ok? Em todo lugar do mundo, você tem os ministros ou secretários normalmente são políticos. Você pode ver nos Estados Unidos, você pode ver na Europa, etc. Porque a função de um ministro ou secretário é, primeiro, indicações de diretores, presidentes de instituições, etc. Esses sim tem que ser técnicos. Mas o que ele vai fazer em si depois é caçar verbas, articular políticas com prefeitos, governadores, etc. E com o Congresso também. Então, é uma ação política. Tá? Então, o ministro ou secretário ele é um político. Tá? Eu já vou entrar porque acho que vocês deviam ter aprendido isso com o governo anterior. Ok, mas enfim. Então é assim que deveria ser. Aí você fala assim, Gustavo, mas o Congresso brasileiro não é assim, você está sendo ingênuo. Eu sei. Tá? O Congresso brasileiro, ele realmente tem uma boa parte ali que só quer saber de dinheiro e poder, apesar de que, naquela história idealista que eu falei, também eles querem dinheiro e poder. Só que eles também têm uma agenda. Não é só dinheiro e poder pelo dinheiro e poder. Ok? Aqui no Brasil a gente tem muitos deputados que é só dinheiro e poder. Ok. E, inclusive corrupção. Isso sim é errado de qualquer maneira. Porém, é o Congresso que está aí. Querendo ou não, por mais que haja distorções, sim, o nosso sistema eleitoral ele é muito ruim, então tem muitos grupos ali que não representam ninguém, ou que tem muitos grupos que deveriam ser representados no Congresso e não são representados, estão subrepresentados, como negros, mulheres, etc. Porém, é esse Congresso que tem. Então, você tem duas opções. Ou você joga o jogo de dentro para mudá-lo, ou você parte para, sei lá, ruptura, para guerrilha. Só que tem um pequeno problema, um grande problema. Você, provavelmente, somos a minoria. Ambientalistas, progressistas, pessoas de esquerda, até liberais de verdade, são minoria. Tá? Esse Congresso, por pior que ele seja, por mais distorcido que ele seja, ele não é lá muito diferente da população real. Tá? Dói no coração dizer isso, mas é verdade. A maioria das pessoas não ligam para a conservação ambiental de fato, nem sabe o que é isso de fato. A maioria das pessoas não são favoráveis a liberdades individuais, etc. Tá? A maioria das pessoas são racistas mesmo, machistas, elitistas, etc. Essa é a verdade. O verdadeiro Brasil é isso. Ok? Sempre foi. Ok? Então, assim, a grande verdade é que mesmo quando a gente discorda desses políticos, a agenda deles é, entre aspas, legítima. Está representando o que a população é de fato. Por mais que a gente discorde disso. Tá? Só não é legítimo como defende, sei lá, golpe militar, coisas inconstitucionais, atacar minorias. Aí sim. Aí não é legítimo. Mas quando, por exemplo, defende o agronegócio, defende políticas mais frouxas no meio ambiente, etc., infelizmente
isso faz parte do jogo também. Tá? Então a gente precisa jogar o jogo para combatê-los. Tá? Para mudar esse sistema, para conscientizar as pessoas, etc. Mas a gente precisa entender que nós somos a minoria. Tá? Então, e o que o governo Lula fez? O governo Lula fez uma coisa muito parecida com o governo Bolsonaro. Tá? Ele simplesmente criou um núcleo duro do seu ministeriado para as pessoas de ideologias próximas, né? Pessoas do PT, ou independentes ou técnicos que são de esquerda. Alguns cargos também para o PSB, né? O Geraldo Alckmin, da Tebet e tal. Mas assim, para o restante da bancada foi o segundo e terceiro escalão, o arrasto de tacho, que sobrou dos ministérios. Então era óbvio, até fazendo as contas, quando saiu, eu já falei isso em outubro, acho que de outubro, dezembro, vou colocar o link aqui, foi dezembro. Eu falei isso em dezembro, não vai dar certo, você vai ter, sei lá, 200 votos, isso não aprova nenhuma PL e não vai aprovar uma PEC, tá? E foi bem parecido com o que o Bolsonaro fez, na verdade. Se eu for lembrar, o que o Bolsonaro fez? Fez um governo baseado com indicações do DEM, mas do DEM, assim, ligados ao Onyx Lorenzoni e do Davi Alcolumbre, e depois técnicos. Assim, eram técnicos, eram pessoas com bom currículo. Não quer dizer que a pessoa seja técnica, ela é boa. Porque eu falei, o ministro, o secretário é um cargo político. Então você pode ser um ótimo técnico. Se você não for um bom político, você vai ser um péssimo ministro. Então, os dois fizeram uma coisa muito parecida. E aí, quando o Congresso não quis aceitar as propostas, as ideias de primeiro momento, ambos passaram para uma reação mais violenta. No caso do Bolsonaro, claro, muito mais clara, com palavrão, com ameaças, com ataques diretos, manifestações e tal. Já o Lula está sendo mais contido, mas uma parte da sua militância está pregando isso. Eu já vejo muita gente falando isso. Tem que sair para rua, tem que fazer pressão. Não deu certo com o Bolsonaro. Não vai dar certo com o Lula, pode ter certeza. Tá? E parece, né? Não é parece, não estou fazendo ninguém, mas está muito estranho uma ações policiais do STF contra o Arthur Lira. E assim, como eu falei, não gosto do Arthur Lira. Tá? Não duvido que ele seja corrupto. Porém, ele representa o que é a maioria do Congresso. Então, se ele cair, nada implica, muito provavelmente, dificilmente vai levantar um presidente melhor. E mesmo que levante, não é o presidente que vota. Não sei se você sabe como funciona o Congresso, mas assim, o presidente ele tem muita força de facilitar para um projeto ser aprovado, para travar um projeto, etc. Mas ainda, ele não é ele que vai votar. Literalmente, o presidente não vota. O presidente não pode votar. Tá? Quem vota sempre o resto dos deputados. Então, se os outros deputados sentirem que o Arthur Lira, por exemplo, foi derrubado ou destruído, mesmo que ele fique no cargo, pelo governo, porque ele não aceitou se sujeitar ao governo, os outros deputados falam assim, então tá, é assim que o Congresso vai ser? Assim que o governo vai ser? Então beleza, a gente já quer guerra também com eles. Ponto. Então esse é o grande problema. Tá? Então não adianta o governo ir para cima do Arthur Lira, porque o Arthur Lira ele é o fruto, ele é o resultado desse problema estrutural. Não é o criador dele, por mais que eu não goste dele. Tá? E outra coisa, ele está no cargo por 2 anos. Dificilmente, acho muito difícil ele ser derrubado. Vai ter que aguentar ele por 2 anos. Ok? E pior, o governo era para esses primeiros 6 meses ser a lua de mel, ser o período mais forte do Congresso, do governo, quer dizer. O governo teria mais força para apresentar grandes projetos. E está perdendo tempo com coisas ou básicas, como o ministério, ou simplesmente coisas que eu não sei de onde eles tiraram que era importante, assim, agora, uma PL da fake news. E assim, isso foi muito mal. A PL de fake news pegou muito mal da forma que eles trataram, porque eles quiseram passar com tudo. E o Felipe Neto, inclusive, que hoje faz parte do governo, tá? O Felipe Neto ameaçou. Falou assim, olha, ou vocês aprovam a PL no Congresso, ou o STF vai aprovar. Vai fazer a versão deles muito pior. Isso é uma ameaça. É tipo, a gente vai passar as coisas que a gente quiser de qualquer jeito. Se não for pelo Congresso, vai ser pelo STF. Então, assim, parece até que o STF virou uma arma do governo Lula, assim como o Exército era a arma do Bolsonaro em relação a ameaças. Isso tá muito errado. Tá? Muito errado mesmo. Até porque cria um precedente que outro presidente pode usar. Tá? E novamente já falei isso. O dia que o STF começar a fazer coisas... Já fez muitas vezes. Vou voltar a fazer coisas que a gente não quer. Quero ver depois quem é que vai salvar a gente. Não tem contrapeso ao STF. E há um agravante no caso do Lula. Tá? Que não eu falei, o Bolsonaro herdou um Congresso muito mais próximo da sua agenda. O Bolsonaro basicamente escolheu ter uma relação ruim com o Congresso, por incrível que pareça. Porque a grande maioria era reformista. Tanto que mesmo ele xingando o Maia dia sim, dia também, a reforma da Previdência passou muito mais forte do que o próprio Bolsonaro esperava. Ele chegou a falar em entrevistas antes da votação, não, a reforma tem uma gordurinha, vai passar os 600, 700 bi de reforma, de
e economia, passou 900 bi. Então, por quê? Porque o Congresso era reformista, o Congresso era de direita. Já o caso do Lula não é. O caso do Lula também é direita, conservadora, mais ainda do que o do governo Bolsonaro, mais contra o meio ambiente que o governo Bolsonaro. Só que o Lula não é o Bolsonaro, o Lula é de esquerda, esse é o grande ponto. Tá? E assim, eu até já falei isso, eu fiquei até feliz, né, espantado, surpreendido positivamente, quando eu vi que o governo se organizou para ser bastante progressista e pró-meio ambiente, né? Como, por exemplo, a Marina Silva tendo muitos poderes. Eu falei, caraca, velho, tá muito melhor do que eu esperava. Pra mim, eu só votei no Lula pra ele parar o desmonte de Bolsonaro. Mas não, ele realmente parecia querer fazer um governo mais ecologicamente correto, mas infelizmente caiu. Até porque, novamente, nós somos a minoria. Eu amo a Marina Silva, votei nela. Mas ela teve menos votos que o Ricardo Salles no deputado federal. Então isso mostra qual é a preferência do povo brasileiro. Infelizmente. E a rede, o pessoal, são partidos anicos. Então não tem força no Congresso. Okay? Então você precisa articular, você precisa ali ter força política para se manter. E eu avisei que isso ia acontecer, que eu falei, quando saiu a primeira lista dos ministros. Aliás, quando saiu o resultado do primeiro turno, quando viu o Congresso, que é um Congresso muito mais de direita. Apesar que isso já era previsto nas pesquisas. Só o PL que foi um pouco melhor, principalmente no Senado, que se esperava. Mas que que o Congresso ia ser do Centrão, ia ser da União Brasil, do PL mesmo foi até melhor, mas ainda assim se esperava que ele ia crescer. Não foi uma surpresa. Tá? Aliás, isso é uma coisa que vem desde 2020. Algo que eu também avisei. Eu falei, 2020 foi a vitória do Centrão e do Bolsonaro, porque naquela época o Bolsonaro era aliado do Centrão. E muita gente especialista, por exemplo, Marco Villa, falou que não, que Centrão, que não sei o que, Centrão não ganhou nada, se foram os moderados, tá aí o resultado. Tá aí o resultado. E aí vem um ponto interessante. Quando é que o governo Bolsonaro mudou, né? Aí que é interessante. O Bolsonaro mudou pelos motivos errados, né? Ele fez quase a coisa certa pelos motivos errados. Aí ele sim começou a conversar com o Congresso, articular, mas não porque ele queria governabilidade para melhorar o país. É que ele queria se proteger do impeachment por causa dos crimes que começaram a sair. Foi só isso. Ele queria se blindar e blindar os familiares dele de investigações, tá? Principalmente os filhos. A verdade é, o Lula precisa fazer algo semelhante. O Lula precisa entender que ele precisa dialogar com esse Congresso. Não tem o que fazer. É para ruptura, mas vai perder se fizer isso. Pode ter certeza. Tá? E mesmo que fosse acertar, não é o ideal, né? Eu penso assim, ok? Se for da democracia de quase qualquer maneira. Okay? E bem, e outra coisa que é importante também, uma coisa que eu acho que o governo, e é só para apontar como o governo Lula tá perdido. Só uma coisa, primeiramente, parece que o Lula não percebeu que o país é muito diferente de quando ele governa a primeira vez. Por exemplo, hoje você tem mais partidos, só que, paradoxalmente, os partidos são mais fracos, as lideranças partidárias são mais fracas. É muito mais comum um deputado não seguir a orientação do partido. Ok? Segundo, nós temos um Congresso muito mais de direita e tem uma direita ideológica, no caso bolsonarista, muito mais sólida. Terceiro, tá? A país está em crise, tem muito menos dinheiro para comprar deputados e coisas assim. Tá? E quarto, referente ao que eu já falei da direita, você hoje tem muito mais deputados que não vão querer só dinheiro e poder. Eles também querem uma agenda, eles também têm uma agenda, eles também têm ideias, também têm projetos. E é isso que as pessoas precisam entender. Como é que o Lula vai ter que fazer? Vai ter que sentar de novo com as lideranças partidárias. Porque o Lula não está fazendo isso. O Lula só está viajando. O Lula visitou pouquíssimas lideranças partidárias, fez pouquíssimos almoços, jantares. E assim, eu tenho uma pequena experiência com política. Trabalhei na Câmara Municipal da minha cidade. E eu várias vezes perguntei, por que a gente faz viagens ou reuniões se a gente pode fazer, sei lá, uma live, entendeu? E aí eles falaram assim, porque política é carente. Se você não olha no olho dele, não abraça, não conversa com ele pessoalmente, ele acha que você não está dando valor para ele e por isso ele não vai te ouvir, tá? Sem falar que não vai sentir muita vontade de fazer isso pela internet, coisa e tal. Então, o Lula não está tão distante do Congresso, isso passa uma relação ruim. Por incrível que pareça, e sim, os caras se deixam levar por questões sentimentais, por incrível que pareça. E o Padilha e o Rui Costa estão muito mal. Todos os deputados estão reclamando da relação deles, que inclusive eles prometem coisas e não cumprem. Então, assim, já é difícil se fizer a coisa certa. Errando desse jeito vai ficar difícil, né, amigo? Tá muito ruim essa articulação. Fora a comunicação. Tá uma porcaria. Mas enfim, aí já é um outro debate. Tá? E o Lula, então, tá viajando, tá fazendo aqui tipo FHC, tá? E esqueceu o país. Entendeu? Não, e como eu falei, até a política externa tá vindo bem, tá? Não tô falando que é ruim ele viajar, mas
tantas vezes e terceirizar essa função não está dando certo. E precisava dar certo. Por quê? Se ele fazer políticas públicas agora, há chance elas já começarem a dar resultado em 1 ou 2 anos, tá? E aí, por exemplo, ano que vem tem eleição municipal. E aí a grande chance de virar o jogo. Porque, por exemplo, o PT não está governando mais nenhuma capital, quase nenhuma outra grande cidade. Se o PT voltar e aliados fortes, por exemplo, tem um Boulos que pode ser prefeito de São Paulo, que eu ainda acho que é um pouco difícil, mas não é impossível. Então, se eles conseguirem fazer isso pode mudar. O Congresso vai dizer, peraí, a gente vai precisar das prefeituras para ser reeleitos. A gente precisa ter uma relação diferente com ele. Então, o que o Lula precisa fazer? Sentar com as lideranças partidárias. Quando eu digo liderança partidária, não é só presidente do partido. Às vezes, lideranças de bancadas temáticas, de grupos que tem ali um domínio. E falar assim, olha, o que você quer? O que você precisa? Eu quero instituição tal. Vamos ver se dá. Que tem que ser assim, pode ser aquela outra. Não, eu quero uma agenda. Eu quero que você também defenda isso, isso e aquilo. Beleza, vamos ver se dá para se encaixar. Até conseguir, assim, somando. Quantos votos você consegue? 10, 20, 2, 3. Vai somando. É assim que funciona. Até chegar no número de PEC, tá? Porque o governo precisa de aprovar PECs. E PECs são 3/5. Hoje, a bancada realmente do governo é de 150, basicamente. Isso só serve para impedir o impeachment. Não aprova nada. Nem PL. Literalmente. Então o Congresso precisa sentar, o Lula precisa sentar e chegar no meio termo. Tá? Eu sei que isso é perigoso porque eu também não concordo com boa parte desse Congresso, infelizmente. Tá? Mas vai ter que tentar encontrar o meio termo para salvar algumas pautas, por exemplo, a educação, as políticas públicas e no meio ambiente, mas vai ter que ceder em algumas outras áreas. Para que daqui 2 anos, por exemplo, consiga reverter o jogo. Se não fizer isso, o governo vai ficar batendo soco com a ponta de faca, não vai conseguir grandes coisas, vai levar mais uma surra no que vem, e aí o bolsonarismo volta. Okay? E novamente, eu não estou aqui passando pano para o Congresso, não estou aqui falando que o Lira é bom, não é nada disso. Tá? Mas esse é o jogo. Ou você joga o jogo ou você não joga. Tá? Por exemplo, o Congresso precisa trazer solidariedade, precisa trazer o PP, precisa fazer de fato União Brasil para o governo. Tá? Bem, então é isso. Tá? Espero que tenha ficado claro. Eu espero que o governo entenda isso que eu estou falando. E são coisas óbvias. Tá? Não é uma mera opinião. Vocês podem ver isso. Tá? E sem a gente. E a própria militância também entenda isso. Não adianta atacar, não adianta demonizar, não adianta destruir. Tá? Porque isso não vai derrubar os caras. Tá? Não vai ter impeachment do Lira, por causa disso. Se cair o Lira, pode subir coisa pior. Tá? Tem que saber jogar o jogo. E agora o jogo é negociar com o Congresso, chegar no meio termo e fazer reformas, fazer negócio, governar de fato, não ficar só nas palavras, para ter resultados. Daqui 2 anos, talvez escolher ali uma mudança. Se não acontecer isso, eu infelizmente vejo um governo manco, pato manco, um governo que vai servir só de intermediário para outro. Bom, é isso que eu penso. O que você acha? Deixe aí nos comentários suas críticas, sugestões, ideias, mas argumentação com respeito, tá? É isso, nos siga nas outras redes sociais, tá? E também se você quer aprender biologia, ciência, ecologia de maneira geral, acompanhe os outros vídeos que vão estar aqui indicados. Valeu, falou!